Olá, estamos começando o programa Consumo em Pauta e hoje vamos falar da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Poucos dias atrás, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, aplicou a primeira multa a uma empresa por violação à Lei Geral aí de Proteção de Dados, a LGPD. Isso, levando-se em conta que já vai fazer 2 anos agora que a LGPD entrou em vigor. E a denúncia contra essa empresa foi feita à agência ANPD em 2020, contra uma empresa de telemarketing do litoral paulista, justamente no mesmo ano, quer dizer, 2020, que a lei entrou em vigor. E por incrível que pareça, outros 7.000 relatos relacionados a infrações decorrentes de tratamento de dados estão sendo analisados pela ANPD. É legal isso, né? Saber que tanta gente está realmente olhando a lei, cuidando dos seus dados e denunciando todas as infrações. E aí, para a gente falar sobre tudo isso, sobre a LGPD, sobre a ANPD, sobre a multa, sobre o que nós, cidadãos, temos que fazer, a gente convidou a Mônica Villani, que é advogada, especialista em LGPD, direito digital, direito empresarial, startups e novos negócios. Ou seja, ela conhece muito bem de tudo isso. E ela já está aqui com a gente. Oi, Mônica, você está bem? Olá, Angela. É um prazer mais uma vez estar contigo, batendo um papo aí sobre um assunto que para mim é muito legal, falar de privacidade e proteção de dados. Então, muitíssimo obrigada por mais esse convite. Eu que agradeço, seja bem-vinda aqui novamente, né? Porque a gente já fez um programa, acho que foi uma gravação, acho que foi em 2020 também, se eu não me engano, né? E a gente falou justamente sobre a LGPD, né? Que agora parece que realmente começa a ser aplicada, né? Ufa! Conseguimos! Foi uma missão, está sendo, né, Angela, uma missão. É muito interessante até você ter me trazido para essa conversa hoje, porque me valeu, assim, me preparando, né, para a gente conversar, dar uma olhada para trás e ver como os últimos anos, e a gente fala em anos mesmo, porque a publicação da LGPD foi em 2018, então o processo legislativo antecede isso. Em 2017 teve também o início de vigência não, a publicação da regulação europeia que entrou em vigor em a GRPD, 2018. né? Isso, o GDPR em inglês, a RGPD no português de Portugal, tanto faz, e a gente está, só que no Brasil, há mais de 5 anos, debatendo em cima do texto que é a lei que a gente tem hoje, né? Publicada, vigente, e agora efetivamente sendo aplicada também. Então assim, eu ainda acho que a gente está numa curva de aculturamento, como foi para o direito do consumidor lá no começo da década de 90. Eu gosto de fazer o paralelo da LGPD com o CDC, não porque todos os titulares são consumidores, porque titular de dado pessoal é um conceito muito mais amplo. Pega bastante, né, a gente na pessoa de consumidor ali, porque é um sujeito econômico, né, para quem as empresas querem ofertar, né, bem de serviço, mas o titular de dados vai muito além. Porém, eu acho que várias mecânicas, né, da legislação da LGPD é muito semelhante ao do CDC, inclusive esse aculturamento. Então, assim, o CDC demorou bastante, foi uma década aí, né, de adaptação. Você lembra bem, por exemplo... Acompanhei desde o início, comecei a escrever sobre relações de consumo em 91. Ai, olha, me desculpa estar fazendo essa digressão no CDC, porque eu acho ela super interessante mesmo para falar de privacidade. Uhum. Mas você lembra bem que quantos anos demorou para a sociedade, e digo não só a gente consumidor, mas os fornecedores também de bens e serviços, para assimilar que a venda casada era proibida? Uhum. Que foi uma novidade, né, que consolidou sim. ali com o Código de Defesa do Consumidor. Até hoje a gente se depara com venda casada, estamos em 2023,
mas quanto tempo demorou para todo mundo assimilar a proibição e ficar mais latente quando ela ocorre, né? E a LGPD, eu acho ela parecida em suas disposições nesse sentido, porque tem muita coisa ainda que nós, agora, com esse chapéu de titulares dos dados pessoais, nós ainda vamos nos conscientizar a respeito da nossa personalidade, né, jurídica, natural, a respeito do nosso desenvolvimento como pessoa, do nosso íntimo, da nossa privacidade. A gente vai ainda criar cada vez mais consciência sobre isso. E eu acho que aí, naturalmente, que a gente vai ver a LGPD sendo aplicada com cada vez mais força. Você fez esse paralelo aí com o CDC, e o CDC, eu acompanhei todo esse processo do CDC, quer dizer, comecei a escrever sobre isso 6 meses depois que a lei entrou em vigor, né, e estou escrevendo até hoje. É considerado uma lei que pegou, porque a gente tem aqui no Brasil essa, né, leis que pegam e leis que não pegam. A LGPD, será que a gente vai viver esse mesmo processo? Você já deu mais ou menos isso. E a gente pode dizer que vai ser uma lei que vai pegar, porque cada vez mais o brasileiro vai tomar consciência de que os seus dados, pertencem a ele, é só ele que pode disponibilizar esses dados do jeito que ele quiser. Isso. Olha, eu acredito que sim, Angela. E o motivo é até muito mais forte do que isso, né? O CDC realmente causou essa dúvida por uns bons anos, lá na década de 90. Eu acho que tudo aqui no Brasil que enfrenta uma certa resistência, né, do ponto de vista legislativo, assim, na hora que uma lei... Que nem a gente está vendo hoje, por exemplo, até com reforma tributária, com outros assuntos, que vai dar uma transformada no mercado, vai ter muita coisa boa, mas talvez vai ter algum ônus também aí que já está até dando discussão, né? E principalmente lá no setor de serviços, né, que o impacto, né, da reforma tributária, mas tudo, né, tudo assim que vai enfrentar uma certa resistência aqui na nossa sociedade, né, do ponto de vista legislativo, eu acho que naturalmente já vem esse discurso de essa lei não vai pegar, ou vou esperar para ver se vai pegar. A LGPD é um ótimo exemplo. Pelo que a gente tem acompanhado, né, a gente tem uma publicação lá em 2018 que eu até estava te contando aquele bate-papo antes da gravação, né? A vigência da LGPD ela já foi escalonada, o que significa? Partes da LGPD ao longo dos anos foram entrando em vigor uma vez, outra vez, até o final de agosto de 21, quando os últimos artigos da LGPD passaram a viger. E aí a gente tem, então, há quase 2 anos, né, contando até hoje, uma vigência plena total da lei. E esse tempo já serviu para o pessoal ir se acostumando com a lei. E a gente teve prorrogações desses períodos de vigência, ou seja, aumentou ainda o tempo de carência, de vacácio, né, de vacância da lei, por conta da pandemia, porque pegou o pessoal de surpresa. Era para ela ter começado a valer de verdade lá no 2020, e aí com a pandemia isso deu uma atrapalhada, e aí foi estendendo, 21, foi que foi. Foi que foi. Agora, é claro que para uma lei pegar, já que a gente está falando de lei de pegar, ela tem que ter realmente uma punição, né? Vamos dizer assim. Cobrar, não necessariamente uma punição, mas cobrar de quem é responsável por aquelas determinadas, como eu posso colocar, determinadas partes da lei, realmente de cumprir ela, né? De cumprir. E a gente está vendo agora, recentemente, uma empresa foi multada, se não me engano, em R$14 mil, né, por ter desrespeitado a LGPD. E o que me chamou a atenção também nessa multa é que é uma empresa pequenininha, né? Não é uma empresa grande, que a gente achava que as empresas grandes seriam as primeiras a serem multadas. Isso mostra para o cidadão, para nós cidadãos, que a lei ela começa a mostrar para que ela veio aqui, por que ela foi criada? Olha, Angela, você sabe que até esse detalhe, né, sobre essa primeira penalização da NPD até me pegou de surpresa, porque e aí voltando, né, assim, só fazendo um gancho com esses períodos de vacância da lei,
Durante os anos de vacância da LGPD, ou enquanto a NPD não estava ativamente fiscalizando e preparando as suas primeiras sanções, eu sempre falei em todas as entrevistas, sempre que eu era chamada em palestra, em algum debate, alguma coisa para conversar, né, que muito da pressão da LGPD, por que ela vai pegar, era por conta de um contexto global, né, a respeito da privacidade e da proteção de dados pessoais. Por exemplo, até para o Brasil conseguir uma cadeira lá na OCDE, na Organização Comercial, liderada lá na Europa, tudo, um dos muitos requisitos é ter uma legislação de privacidade e proteção de dados não só rigorosa o suficiente lá para os padrões europeus, mas efetivamente sendo aplicada. Então, esse, assim, até para a gente... Eu já falava, gente, independentemente do que vai acontecer, essa lei vai pegar, porque pega mal para o Brasil, no resto do mundo, em questão de relação comercial, de relação internacional, não ter essa legislação e não ter ela valendo. Então, vai pegar a questão de tempo. E aí, só que eu sempre falava, eu acho que vão começar pelos peixes grandes, os grandes fornecedores, e pensei também primeiro em relação de consumo mesmo, né? Então, eu dava meus palpites ali, eu não sou vidente, né, sou advogada, mas eu dava meus palpites. Provavelmente eles vão fiscalizar e sancionar primeiro os grandes fornecedores aqui do Brasil, né? Podia ser telefonia, mercado financeiro, algum serviço essencial, porque também o poder público também é sujeito, né, ao cumprimento da LGPD. Então, a gente pensava em várias alternativas. Quando saiu essa primeira decisão sancionatória, que pegou uma microempresa, eu achei até que, assim, tudo que a NPD está fazendo está virando marco porque está no começo, né? Então, tudo, a gente tem que sempre... Não dá para ver assim, tudo bem, montou uma empresa ali. A gente acredita que tem uma simbologia por trás, que eles estão mandando uma mensagem, né? Por que eles escolheram esse processo administrativo para finalizar primeiro, para dar uma sanção, para demonstrar o descumprimento da lei? E aí pegou a gente de surpresa, mas ao mesmo tempo maravilhada, a gente da comunidade, né, de privacidade aqui no Brasil, porque a maior parte das empresas são pequenas e médias empresas aqui no Brasil. E são empresas que estão bastante resistentes em se adequar à legislação. As empresas de grande porte, de certa forma multinacionais, os grandes fornecedores, lá desde 2018 já estão correndo atrás de se adequarem à lei, porque eles sentiam que eles iam ter o foco, né, de investigação, de fiscalização. E enquanto a massa do empresariado brasileiro ficava com esse discurso de essa lei não vai pegar, a fiscalização não vai chegar até mim, porque pensa em todos os outros tipos de fiscalização ao qual as empresas brasileiras estão sujeitas. O fisco, né, municipal, estadual, federal, PROCONs, ministérios públicos, ministérios do trabalho, né, todo o ecossistema jurídico nosso. E aí eles falaram, imagina que vai chegar aqui na nossa porta, ainda mais que tudo é digital, que tudo é fluido, como que a gente está fazendo, né? E pegou. E aí, assim, a multa é simbólica, porque eles pegaram uma multa, aplicaram o que eles chamam de multa simples lá do regulamento, né? Então foram 2 multas simples de, acho que uns 7.200 cada um. Deu por volta desses 14 mil. E uma advertência que a gente está tentando entender por que foi dada essa advertência, então a gente pode até conversar um pouco sobre isso mais para frente. Mas é uma mensagem, né? Essa empresa realmente praticava infrações à lei, microempresa, mas atingia significativamente um número de titulares de dados pessoais, né? E aí eu acho que eles mandaram uma mensagem de tipo, a lei vai pegar e vai pegar para todo mundo. Então, eu acho que está maravilhoso para a gente refletir aqui. Agora, para mim, ela manda uma mensagem também para o cidadão, essa multa manda uma mensagem para o cidadão, que, olha, você pode denunciar se você vê que seus dados estão sendo, de alguma forma, seus dados
não tem a privacidade que deveria ter com base na lei, então você pode denunciar. E aí esse caminho de denúncia para o cidadão comum, seja ele consumidor ou não, porque nesse caso não é nem de consumo, né? Essa aplicação de multa não é nem de uma relação de consumo, é um outro tipo de relação, né? Agora, eu, consumidora, ou eu, um cidadão, que eu devo ir para onde? Diretamente para a NPD para fazer essa denúncia? E qual é o momento que eu sei que meu dado não está sendo usado para aquilo que ele foi coletado? Né? E eu preciso apresentar alguma prova na hora dessa denúncia, que eu fizer essa denúncia à NPD? Vamos dar umas explicações aí para esse cidadão comum, para ele saber como que ele pode agir. Claro, vamos lá. Bom, então vamos pensar do macro para o micro, né? O titular do dado pessoal, ele é o grande protagonista da LGPD. Porque, não que isso não existisse já, de alguma forma, no nosso ordenamento jurídico, mas a LGPD consolidou o entendimento de que as informações que dizem respeito a alguém pertencem a esse alguém, e não a quem está na posse da informação, manipulando a informação. Por exemplo, as empresas, os fornecedores, né, eles se sentiam donos dos dados, quando, na verdade, eles estão na posse de dados, de informações que dizem respeito a pessoas, e essas pessoas são as verdadeiras proprietárias das informações. Então, aqui, com a LGPD, veio um momento de empoderamento do indivíduo na figura desse titular de dados pessoais. O que é o titular de dados pessoais? Ou seja, cada um de nós, né, que todos somos, como pessoas físicas, pessoas naturais, o que cada um de nós precisamos aqui fazer? Conhecer os nossos direitos, começa por aí, né? Então, são diversos os direitos trazidos pela LGPD. Um que é super simples, mas eu acho que é a porta de entrada, né? O direito de acesso aos dados. Saber o que tem da gente, onde, sendo usado, como e por quê, sabe? Todos os Ws e os Hs, assim, que a gente usa para fazer perguntas. A gente tem o direito de saber, né? E esse direito de acesso aos dados, de obter essas informações, o titular vai poder exercer diretamente com a empresa, que a lei chama de agente de tratamento, controlador de dados. Então, você tem o direito de ir lá, claro, não bater na porta, né? Mas o telefone, ou um canal digital, algum canal que este agente de tratamento é obrigado a disponibilizar de forma gratuita, inclusive, tá? E lá solicitar esse direito de acesso aos dados. Eu quero ter acesso aos dados. Então, vai, bate na porta da empresa, quero saber o que você tem meu aí, o que você está tratando, por quê? O porquê é muito importante, porque não só o consentimento é uma base legal de tratamento prevista na LGPD. O que é base legal? Permissão, né? Então, a LGPD traz permissões para esses agentes de tratamento realizarem, né, manipularem nossos dados. Se não houver esse enquadramento da atividade de tratamento com uma das permissões, aí tem o descumprimento da lei, que é um dos motivos que essa empresa foi multada, inclusive, uma das multas foi por causa disso. E aí, então, o controlador precisa fazer esse deparo, dar um match aí no quebra-cabeça. E o titular de dados tem o direito de saber. Então, vamos supor que são dados que são manipulados, são trabalhados, porque esse controlador, essa empresa precisa para cumprir uma legislação, para cumprir uma regulação setorial. Aí a gente tem direito a ter conhecimento. Você estava explicando, então, que quando eu tenho, eu posso, enquanto cidadão, procurar aquela empresa que tem meus dados e saber quais são as permissões que eu dei para ela usar esses dados. Agora, normalmente a gente nem dá essas permissões, né? Agora, por exemplo, eu vou e compro crediário numa loja. Só para a gente simplificar para o nosso ouvinte, a permissão que eu dei para ele usar meus dados é só para aquele crediário. Ele não pode pegar esses dados, por exemplo,
e não sei, seria seria um exemplo certo, mas pegar esses dados, por exemplo, que eu não tenha permitido dele começar a me mandar e-mail, por exemplo, ofertas, e é isso. Eu tenho que permitir também, além do crédito, que ele me mande ofertas, é isso. Sim, a não ser que ele tenha conseguido fundamentar esse envio de e-mails para fins de marketing, coisas, em uma outra base legal. Tá. Né? Então, por exemplo, existe uma base legal que bastante gente no marketing usa, que é a base de interesse legítimo, né? Mas mesmo assim, sendo um consentimento, né, uma permissão do titular do consumidor, ou sendo o interesse legítimo da empresa, essa base legal também dá um direito, né, para o consumidor titular de dado pessoal a se opor ao tratamento. Então, se ele deu o consentimento, ele vai poder revogar esse consentimento quando ele quiser. Se ele se deparou com uma situação de interesse legítimo, né, que é uma das permissões lá da LGPD, ele pode se opor ao tratamento. Isso, assim, na prática, é quase a mesma coisa. É uma diferença basicamente semântica, né, porque o consentimento você precisa permitir primeiro para depois revogar, e no outro caminho você já vai estar automaticamente ali dentro da atividade de tratamento, mas você tem o direito de sair, entendeu? Uhum. É uma questão só, mas Tá. para a gente no dia a dia ela é mais semântica. Para o agente de tratamento tem um grande impacto quando ele faz essa escolha da... Mas aí vamos lá, então ele vai descobrir lá tudo, se o controlador responder direitinho, né, o direito dele de acesso aos dados, e vai mostrar tudo o que ele está fazendo e quais são as finalidades, os porquês, né? E aí, se ele se deparar com situações que ele pode revogar, né, de parar de tratar o dado de um jeito ou de outro, e, por exemplo, o controlador descumprir, né? Para de me ligar para oferecer seus produtos, não sou seu cliente, não tem interesse em ser, não preciso sentar que a sua ligação está me atrapalhando, por exemplo. Solicitou formalmente e continua recebendo a ligação. Já viram um bom motivo para abrir uma reclamação lá no site da NPD. A autoridade disponibiliza esse canal, né, para os titulares encaminharem as reclamações. E sobre provas, né, é muito claro, né, que quanto mais evidências a gente tiver para fazer a denúncia, melhor, porque ajuda, na verdade, a NPD a fazer o trabalho fiscalizatório, né? Então, juntar protocolos, algum print, sempre ajuda, né? Não é uma obrigação, mas também se simplesmente vai lá e faz uma denúncia e a autoridade não tem nenhum fio para começar a puxar, a gente sabe que na prática fica difícil de uma investigação. Isso vale para ir reclamar no PROCON, abrir um processo judicial, para qualquer caminho, né? Chega assim, a gente sabe que o titular também é hipossuficiente, né? Assim como o consumidor, mas um mínimo ali que for possível para viabilizar, né? De juntada de evidências, de provas digitais, provas físicas, sempre vai ser útil para as nossas autoridades. Mas lembrando, para realmente se aplicar sanções previstas, as penalidades previstas na LGPD, só a NPD pode aplicar. Mas, se a gente está falando de um titular de dados que é consumidor, ele pode reclamar em PROCON, ele pode reclamar no Ministério Público também, não só na NPD, pode ajuizar uma ação se ele tiver sofrido algum dano, né, tiver individualmente algum problema em decorrência dessa violação, né, à sua privacidade, a produção dos seus dados pessoais, o vazamento de dados, tem várias situações que podem acontecer que violam a LGPD e podem gerar danos, né, para o titular de dados. Então, são vários os canais disponíveis aí para a solução do problema. Lembrando que uma denúncia na NPD, a investigação já vai ser feita num nível difuso, né, não só vai transcender a individualidade do titular do dado ali. Tá. Agora, a gente fala em permissão, né? Que a lei determina que a gente tem que dar a nossa permissão para que esse nosso dado seja usado, seja ele qual for, né? Mas é complicado demais isso, não é, Mônica? Por exemplo, nosso CPF não tem uma farmácia que não pede, né? Está tendo até umas discussões aí com relação a isso.
Vem um entregador aqui na porta de casa me trazer um produto que eu comprei no e-commerce, ele pede o meu CPF ou o meu RG, claro, que até para confirmar se é eu mesmo que recebi, se foi o dono, babá, não descarto que é uma forma dele confirmar se quem está recebendo é realmente quem comprou. Agora, ele nunca me diz, não, tampouco a farmácia quanto esse entregador, ele nunca me diz para que esse dado vai ser usado. E claro que eu também nunca perguntei, né? São situações para o consumidor realmente começar a dar uma atenção maior? Sim, e a gente vai bem naquela linha da curva de aculturamento, né? Então, uma das coisas que o consumidor e qualquer outro titular de dado precisa começar a se habituar a fazer é a consultar os avisos de privacidade dos controladores, dos agentes de tratamento. Então, do mesmo jeito que a farmácia tem que ter um exemplar do CDC lá disponível, né, para consulta e qualquer contratação, mesmo que de adesão, os consumidores têm que ter acesso ao contrato de adesão e a ler. A mesma coisa, nós como titulares de dados, consumidores ou não, nós temos que fazer, a gente tem que criar o hábito de ir até os avisos de privacidade que essas empresas são obrigadas a disponibilizar, e tem que ser de fácil acesso, e tem que ser inteligível, ou seja, a linguagem tem que ser clara, objetiva, ostensiva, porque o titular de dado pessoal tem que entender o que está acontecendo com a informação dele, quando ele é obrigado ou não a aceitar esse tratamento. Né? Porque, como eu te falei, o consentimento, a prevenção é uma das possibilidades legais. Uhum. Né? Outras que a empresa conseguir dar match não vão mais depender do consentimento dele, mas ele tem direito de saber. Agora, quando eu penso que eu comprei um produto, eu estou pensando como consumidora que está usando o meu dado e como uma consumidora virtual, que eu comprei um produto na loja X, que está sendo que está sendo vendida, usando como canal, na verdade, usando como canal de venda o marketplace Y. E quem veio me entregar esse produto é uma terceira empresa, que é uma transportadora, ou não, pode ser até uma pessoa física, que está prestando serviços de entrega para aquele marketplace ou para aquela empresa. E é esse último que pega meu dado, que pede meu dado. Aqui que eu cobro esse uso desse dado. Esse exemplo é maravilhoso, porque comprova várias coisas. Primeiro, todo mundo precisa se adequar à LGPD. Você está comprando no marketplace da empresa M, lá, de um fornecedor X. E aí já começa a vir para uma empresa pequena, médio porte, né? Dependendo de quem é esse fornecedor que está lá no marketplace. E aí um Y, que é uma logística, que pode ser grande, que pode ser pequenininha, está vindo entregar. Do mesmo jeito que tem cadeia de consumo, cadeia de fornecimento, a gente tem uma cadeia de agentes de tratamento de dados pessoais. Por isso que todas as empresas precisam se adequar ao LGPD. A responsabilidade desses players toda é solidária, todo mundo tem responsabilidade objetiva. E o que isso significa? Né? Que todo mundo pode responder perante o titular do dado. Ele pode ir reivindicar a quem ele quiser, ao controlador ali envolvido que ele quiser. Claro que um pode ir jogando para o outro, até chegar na marca, até chegar no marketplace, não tem problema. Nada disso pode dificultar o acesso do titular aos seus direitos. Mas é importante, por isso que é importante as empresas se adequarem e nós titulares conhecermos os nossos direitos. Porque a cada player aqui dessa cadeia, eles todos têm que se comprometer entre si a cumprir a nossa legislação de privacidade e proteção de dados. E nem todo mundo precisa ter acesso a todos os dados que a gente está fornecendo. Então, por exemplo, o marketplace precisa de tais e tais informações nossas para processar o pedido, a compra. O que vai chegar no fornecedor, efetivamente, que está ali, né, com esse intermediário, pode chegar mais ou menos informações do que aquilo. O que vai chegar para a processadora do pagamento são só as informações financeiras para cumprir aquela finalidade. O que vai chegar para a logística são só as informações que a logística precisa para fazer a entrega. Né? Então, isso aqui a gente chama, né, de gestão de acesso aos dados e também de processos de minimização dos dados pessoais.
Então, não é correto que toda a cadeia tenha acesso a tudo se não tem necessidade de ter acesso a tudo. E que toda a coleta que é feita, desde do início ali do processamento, né, da compra e tudo, todos os dados que estão solicitados para a gente tem que fazer sentido para aquela compra que a gente está fazendo. Então, vamos supor, eu vou pagar no Pix uma compra no Marketplace. Para que eu vou fornecer um dado de cartão de crédito, por exemplo? Né? Então, a gente tem que o porquê. Não, mas é que a gente gosta que deixa seu cartão salvo aqui, mas eu não quero. Eu nem uso o cartão para pagar. Tá. Por que eu sou obrigada? Então, são questionamentos, né? Quando a gente vai fazer ficha cadastral numa clínica, num hospital, por que isso já tem mudado, tá? Mas é um exemplo. Aqui precisa pedir o nome da mãe. Se a gente já dá o nosso CPF, se o número do nosso CPF já identifica a gente, não tem risco de homônimo, né? Uhum. Por que Tá. Então, a gente começa a fazer aquelas fichas cadastrais enormes, aquelas coisas. A gente, como consumidor, como titular de dados, a gente começa a perguntar por que você precisa disso. Me indique a sua necessidade para você cumprir com o serviço, com a troca aqui que a gente está fazendo. Para que você precisa desta informação? Tem necessidade? Tem um embasamento? E aí que a gente vai começar a fazer a LGPD pegar mesmo. Ótimo, ou seja, depende realmente da gente fazer essa lei pegar, né? Mônica, que pena, mas esse nosso tempo acabou. Foi tão rápido aqui, sim, foi tão assim, pum. O tema é tão interessante, tanto você quanto eu gostamos muito desse tema e acabou passando muito rápido. Mas acho que a mensagem que a gente deixa aqui é, cidadão, cuide dos teus dados, começando a perguntar por que você está dando ele, né? Por que você está informando ele para um terceiro, né? Cuide do seu dado. Acho que o resumo é isso, né? Com certeza. Saibam querer, né? Tá. Deixar suas informações serem utilizadas pelas outras empresas. Né? Angela, muito obrigada, viu? Conta sempre comigo aí para mais conversas agradáveis. Acho que sim, acho que vão ter que voltar, né? Porque esse tema a gente vai precisar falar mais, né? Mas muito obrigada, Mônica, tá, pela participação. E a gente termina aqui o nosso programa de hoje, o Consumo em Pauta. A gente conversou com Mônica Villani sobre LGPD, ela é especialista nisso, ela é advogada, especialista também em direito digital, direito empresarial, startups e novos negócios. E a gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá!